Hoje saiu uma punição da FIFA para os clubes da Premier League, que eles estão impossibilitados de utilizar jogadores que não foram convocados para a seleção brasileira no final de semana e na primeira rodada da Champions League. Jogadores são do City, Liverpool, Manchester United, Chelsea e Leeds United. No caso são o Thiago Silva do Chelsea, o Fred do Manchester United, o Rafinha do Leeds, Firmino, Fabinho e Alisson do Liverpool. Do City serão Ederson e Gabriel Jesus. Eles não liberaram porque eles teriam que ficar 10 dias passando quarentena quando o jogo contra a Argentina acabasse. Isso teve uma grande promoção, né, uma grande discussão, porque os jogadores da Argentina não cumpriram a quarentena, né, os dois do Aston Villa e os dois do Tottenham, e acabou que isso foi muito determinante para essa punição. Esses caras vão ser impossibilitados de jogar bola por 5 dias, o que de sábado provavelmente até quarta-feira, e isso acaba sendo fundamental para que esses times não utilizem, são jogadores muito importantes. Mas eu vejo como uma retaliação da CBF, porque, por exemplo, se você der uma olhada no Everton, tem o Richarlison, que é brasileiro, e ele foi convocado. No entanto, os Toffees também não liberaram. O que aconteceu, então? Como o Richarlison jogou as Olimpíadas e tiveram um bom relacionamento com a CBF, eles não resolveram punir o Richarlison. Então, o Richarlison está disponível para jogar segunda-feira contra o Burnley no Goodson Park. Mas como esses times também já devem ter tido contatos com a CBF e não tiveram uma boa conversa com a entidade brasileira, e a seleção não conseguiu ter êxito em algumas liberações, eles resolveram punir esses atletas que são titulares de seus times atualmente. No caso, assim, até do Rafinha, é um jogador fundamental. O que a gente pode ver disso? Uma retaliação. E como isso pode afetar no campo, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que nesse fim de semana a gente vai ter a estreia do Cristiano Ronaldo, né? E acho que é muito importante. Mas, por exemplo, o Fred vai perder o jogo contra o Newcastle e contra o Young Boys terça-feira. O Thiago Silva vai perder o jogo do Aston Villa e contra o Zenit em casa. O Rafinha só vai perder o jogo da Premier League, que é tranquilo. No caso, o Liverpool vai perder Alisson, Fabinho e Firmino para os jogos contra a Leeds e contra o Milan pela Champions League. E no caso, o Ederson e o Gabriel Jesus não estarão presentes contra o Leicester e contra o RB Leipzig quarta-feira. Se a gente for analisar, são jogadores fundamentais, mas eu acho que é uma punição exagerada em relação ao que foi acordado, porque são leis sanitárias, elas devem ser cumpridas, e acho que a questão de saúde pública está acima do futebol, né? Como vários veículos de comunicação falaram, e alguns jornalistas, o futebol não está acima de todos nós, então as regras têm que ser cumpridas. Então, eu vejo como uma oportunidade dos clubes tentarem alguma manobra, mas como a FIFA já determinou, é improvável que haja alguma mudança nesse cenário. Se a gente entender que, de maneira geral, esses times têm bons elencos, acho que talvez o Liverpool, né, que tem uma certa dificuldade para a questão europeia também, é um problema para os Reds, mas o Manchester United não deve sofrer, o Leeds sem o Rafinha provavelmente também vai sofrer, mas é por um jogo só. O City vai ter o Scott Carson, porque o Stephens está com Covid, vai jogar contra o Leipzig e contra também o Leicester. E o Thiago Silva contra o Aston Villa e contra o Zenit também deve fazer falta, porque a defesa do Chelsea é muito sólida, independente das peças. De maneira geral, esses clubes, se a gente conseguir entender que eles também não estão acima da lei, mas que, ao mesmo tempo, eles estão cumprindo regras sanitárias, e 10 dias, que também seriam, no caso,
uma punição, e esses jogadores também ficariam diante desses jogos, né? Porque o jogo acabaria domingo, eles teriam segunda-feira na Inglaterra, eles perderiam 10 dias, só quinta-feira estariam disponíveis. Então eu acho que a gente vai ter um certo problema em relação a isso na próxima data FIFA, e como os clubes vão resolver isso, e se terão regras ou terão exceções para países na próxima data FIFA, que é em outubro. De maneira geral, eu vejo alguns times, no caso como o Tottenham, também vai ter jogadores com algum problema. No caso, o Romero, o Davinson Sanches, né, que estava com a Colômbia e tomou o terceiro amarelo, não vai jogar. Mas não vai ser uma punição tão grande quanto esses times brasileiros que sofreram, né, porque a CBF pediu a intervenção da FIFA. De maneira geral, a gente pode entender que nós teremos uma rodada interessante, sem brasileiros, o que acaba sendo ruim para nós que gostamos de assistir a Premier League sem jogadores da nossa terra. No entanto, isso não vai ser muito mais que 5 dias, e basicamente na próxima semana eles já estarão disponíveis para produzir e jogar futebol da melhor qualidade, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, ativem os sininhos para receber as notificações, a gente está junto sempre, quem sabe em um próximo vídeo, quinta-feira aí tem live falando da quarta rodada, estamos aí, fui!